Boa noite a todos. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos os colegas aqui presentes, por mais esse momento aqui, para refletirmos e pensarmos sobre esse tema extremamente importante e urgente para todos nós que somos espíritas, que somos cristãos, para a evolução da humanidade, para a nossa própria evolução, que é a família. Bom, como nós já falamos em dois outros momentos aqui, alguns aspectos sobre a família, e não dá para falarmos tudo, hoje eu resolvi trazer aqui dois extremos acerca da família. Vou falar inicialmente sobre a questão dos filhos e depois eu vou falar sobre uma questão que é pouco abordada na doutrina, que é a respeito dos idosos, né? Os idosos que na família, vez ou outra, são negligenciados, são deixados de lado e a gente não costuma abordar muito esse tema, né, na casa espírita. Bom, inicialmente pensando sobre os nossos filhos, quem são nossos filhos? Hermínio Miranda tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. É um livro muito interessante, onde iremos perceber ali os nossos filhos como sendo espíritos imortais, tal qual nós somos e como nós também precisam do berço familiar para retornar aqui ao palco terreno. Então, vejamos o que o Allan Kardec nos fala lá no Livro dos Espíritos sobre essa questão da infância, desse primeiro momento onde os espíritos adentram a vida. Então, Kardec vai perguntar ali, a partir da questão 379, a respeito da infância. Então, os espíritos vão nos dizer que esse indivíduo, essa criança que volta ali, pode ser tão desenvolvido quanto um adulto, né? E pode ser até mais, dizem os espíritos, se assim ele progrediu. Apenas ocorre ali uma imperfeição dos órgãos infantis que impede a sua manifestação. E claro, a depender do grau de evolução desse espírito, nem mesmo a infância vai impedir que a sua genialidade se apresente, né? Nós vemos muito isso hoje na música, na religião, na pintura, no intelecto, na matemática, na ciência. Muitas crianças aí que dão ódio na gente, né? Com 3, 4 anos de idade já são gênios e a gente aqui, mais de 40, 50 anos de idade, pega um violão, não sabe tocar, não sabe afinar um violão, né? Mas a criança vai lá com 3, 4 anos de idade, já toca piano, faz concertos ou algo do tipo. Então, está ali um espírito milenar, provavelmente muito mais experiente do que nós, né? E aí o Kardec continua, mas qual é a finalidade do espírito passar pela infância? E os espíritos vão dizer, ora, encarnando, o espírito ali ele tem o objetivo de se aperfeiçoar e durante esse período ele está mais acessível às impressões que vai receber ali dos seus genitores, dos seus educadores, para que possa auxiliar o seu adiantamento, para que possa contribuir no seu processo de educação. E aí Kardec pergunta, então, nessa fase aqui, por que que o choro é a primeira manifestação dessa criança ao nascer? E aí, veja que o Kardec não fala, mas a gente já percebe, quem tem filho, né, que esses espíritos, antes de reencarnar, eles passam pelo Ministério da Reencarnação, mas eles passam também pelo Ministério da Chantagem. Então, eles vão fazer um estudo profundo e aperfeiçoado de como chantagear os pais para conseguir o que eles querem. Então, quando eles choram, eles percebem: opa, quando eu choro, eu ganho atenção. Quando eu choro, eu ganho o mamar. Quando eu choro, eu ganho o colinho. Quando eu choro, eu ganho aquilo, isso. E isso está ali, obviamente, no processo instintivo da nossa evolução, né? E como os espíritos dizem, isso serve para estimular o interesse dos genitores e provocar ali os cuidados que são necessários para as crianças, né? Porque se as expressões fossem todas de alegria, se fossem bem resolvidos, né? Como é que os pais iriam devotar ali um carinho, um cuidado adicional? E os espíritos continuam falando que vai chegar uma certa época ali, na adolescência, onde o espírito vai se modificar de alguma maneira. E os espíritos superiores vão responder a Kardec que assim deve ser, porque nessa fase o espírito ele retoma a sua natureza, que lhe é própria, e ele se mostra agora como ele era. Então, geralmente, ali a partir dos 12 anos de idade, um pouco mais, um pouco menos, a glândula pineal ela começa a secretar os hormônios da sexualidade. Mas não somente isso. A glândula pineal parece ser aqui a grande libertadora da tomada do espírito por aquela nova identidade agora. Então, começa aqui o processo
da adolescência, que se estende aqui dos 12 aos 18, 19, 20 anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, onde o espírito agora ele vai confrontar tudo aquilo que ele traz na sua bagagem com aquilo que ele recebeu dos seus pais, do seu processo de educação, que tem uma grande importância ali, principalmente do 0 aos 7 anos de idade, né? Então veja que nessas pequenas reflexões nós vamos perceber que esses seres, essas crianças, são os espíritos que Deus manda para nós em novas existências para que não lhe possam colocar ali excessiva severidade e então dá a essas crianças, né, todos esses aspectos da inocência, da candura, da bondade, né, e ainda quando se trata de uma criança difícil, né, com os maus pendores ali, muitas vezes essas más ações elas vão ficar cobertas ali pela capa da inconsciência, né, e isso vai por um motivo justo, como falamos, né. Deus deu esse aspecto de inocência, sobretudo ali para que os pais, cujo amor as crianças necessitam, e esse ponto é extremamente importante, porque toda criança ela precisa se sentir amada, toda criança ela precisa se sentir segura afetivamente, e é onde os pais devem agir, é onde os pais devem corrigir a fraqueza que caracteriza esses espíritos, é onde os pais devem agir para mostrar que eles são amados, mas que eles precisam muitas vezes aprender a ouvir o não, eles precisam de um certo nível de energia, e energia não é violência, né? Então vejam que existe uma sabedoria divina aqui nesse processo. Os espíritos, eles entram na vida corporal para se aperfeiçoarem. Então, passam por essa fase delicada da infância que, de certa forma ali, estão acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir, os pais. E é por isso que o Emmanuel vai dizer uma frase que eu acho sensacional. Ele diz assim: o mais novo é sempre um trapo de terra espiritual, que vai dar a resposta conforme a sementeira. Então, o que nós estamos plantando ali naqueles indivíduos que nasceram junto a nós? Nós, espíritas, será que estamos dando o que aquele espírito precisa? Porque para educar um filho, a gente precisa fazer uns cursos também. A gente precisa olhar aquela criança, analisar e falar, olha, esse aqui passou 2 vezes no Ministério da Chantagem, porque, meu Deus, né? E perceber que um filho é diferente do outro. Esse tem mais necessidade de um punho mais firme, perdão. Esse aqui já não precisa, já está meio que encaminhado, mas também precisa do amor. Ele precisa se sentir amado. Evitar as comparações, enfim, tem todo um roteiro aqui para que os pais, as mães, sigam para tentar minimizar aqui os impactos, porque nós não iremos acertar, né? Porque a paternidade, a maternidade, elas não são coisas muito fáceis, elas são difíceis. E por isso que Kardec vai nos falar que é uma missão. E essa missão constitui exatamente nisso, de que nessa fase é importante que os pais procurem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores desses espíritos. Então, esse é o dever, essa é a missão sagrada que os pais um dia ali terão que dar conta na sua consciência, né? Então, a infância, ela é necessária, ela é indispensável, mas ela também está pautada aí nas leis de Deus, né? E como eu disse, né, essa educação que nós precisamos dar aos nossos filhos, Emmanuel, no livro Consolador, ele vai dizer assim, olha, ainda que a escola, ainda que a sociedade sejam importantes para integrar o indivíduo na sociedade como um todo, para que ele possa ter contato com outras questões, a educação principal do espírito é dentro do lar. Porque é dentro do lar que nós iremos educar não crianças, mas espíritos imortais na condição temporária de criança. Então, vejo que ali às vezes pode ter um espírito umbralino, pode ter um mini Exu encarnado ali entre nós que precisa de um pulso mais, precisa de evangelho, precisa de evangelização infantil. E a gente não pode deixar esse espírito escolher, eu não quero, eu não vou. Não tem isso, né? Eu costumo sempre brincar que filho de espírita não tem livre-arbítrio até os 18 anos. Depois a gente começa a falar sobre livre-arbítrio com ele, porque ele precisa da evangelização infantil, ele precisa participar do evangelho no lar, ele precisa da mocidade espírita, ainda que ele não queira. Fala assim, olha,
Depois, quando você tiver seus 40 anos, aí você vê se você quer ou não isso. Mas é importante que nós insistamos ali, porque nós temos uma missão aqui com esses indivíduos. Então, o Emmanuel vai reforçar isso dizendo que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura ali vai receber o mais importante, que são as bases do sentimento e do caráter, né? Porque os estabelecimentos de ensino do mundo, eles podem instruir, mas só a família pode educar. Ou veja, os estabelecimentos de ensino do mundo podem instruir. O Google tem informação, mas informação não é conhecimento, né? Onde é que está a base da educação? Onde é que está a importância da família, se não naquele aprendizado que nós, outros espíritas, como pais, como ah, indivíduos que estamos aqui responsáveis pela educação dessas pessoas, nós é que temos que dar a diretriz, né? É por isso que Emmanuel vai dizer que a universidade ela poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Olha que colocação profunda essa do Emmanuel, né? Então ele vai dizer, as escolas do planeta, elas têm os métodos pedagógicos baseados nisso, naquilo, algo do tipo, né? De acordo aqui com a psicologia infantil. Mas é a escola educativa do lar que vai possuir uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é Jesus, né? Isso pode parecer meio exagerado, mas não é. Porque nós precisamos falar de Jesus para os nossos filhos, nós precisamos falar da doutrina espírita, precisamos falar da reencarnação, precisamos dizer para aquele espírito ali por que ele está aqui na Terra. Claro, né, com os devidos cuidados, né? Não vai dizer para a criança assim, olha, se você não tomar cuidado, a lei de causa e efeito te pega, hein? E a criança fala, quê? Não é isso. Mas instruí-la para o bem, a ser gentil, cordial, amorosa, falar dos bons princípios, falar de Jesus, porque isso é muito importante para a criança, né? Emmanuel, né? A criança é um trato de terra espiritual e vai receber ali, conforme a sementeira, devolvendo aquilo que ele aprendeu nessa fase. Então, do 0 aos 7 anos, é uma fase muito importante, onde nós devemos ali dar todo o nosso apoio, nosso carinho, nosso afeto, compreensão, mas podando também os maus pendores, observando o que esse indivíduo traz ali, para que mais tarde ele não venha se rebelar contra a vida, porque em algum momento ele vai assumir a personalidade que ele tinha no passado. E essa fase que nós comentamos, da adolescência e depois da pós-adolescência, que hoje se estende um pouco mais ali para cima dos 20 anos. Então, conforme nós falamos lá no livro Leis do Amor, Emmanuel, quando pergunta ali, quem são os filhos problemas? E aí ele vai responder, ora, são aqueles mesmos espíritos que nós eventualmente prejudicamos no passado, desfigurando ali o caráter desses indivíduos e também envenenando os seus sentimentos. E aí a função essencial do lar e da família qual é? É para que nós possamos purificar os nossos impulsos e renovar as nossas decisões para que todos nós nos reeduquemos aqui perante o Evangelho de Jesus, né? E aí nós vamos encontrar ali no lar, né, os estímulos ao trabalho, porque é um trabalho realmente, né? Cuidar de filho é trabalho, cuidar do esposo, da esposa, do marido, seja lá o companheiro que for, dá trabalho, né? E aí nós precisamos reforçar aqui os nossos compromissos morais, não com o outro, com a nossa própria consciência, para que nós possamos olhar ali as tentações que vão, de alguma forma, mostrar se nós já atingimos determinado patamar evolutivo ou se nós ainda temos dificuldade em enfrentar determinadas situações, né? Então, a tarefa dos pais, conforme diz Joana de Ângeles no livro Leis Morais da Vida, é uma tarefa, né, que está pautada aqui na educação, nos deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências. E os filhos, né, que são esse patrimônio superior que Deus nos concede por empréstimo, né, por meio aqui da consanguinidade, né, porque nossos filhos, eles não são nossos filhos, né? Khalil Gibran Khalil vai falar isso no livro Profeta. Vossos filhos não são vossos filhos. E as mães ficam muito irritadas com esse poema. Vossos filhos são filhos da vida pela ânsia da própria vida, né? Vossos filhos são como flechas e os pais são como arco.
E o grande arqueiro, que é Deus, distende o arco. Aqui é a missão dos pais. Deus vai distender, vai solicitar dos pais o máximo de empenho, o máximo de dedicação, o máximo de amor, carinho, afeto, mas de energia também. Então Deus, o grande arqueiro, vai distender os arcos para arremessar essas flechas, que são os filhos, para o infinito. Onde elas caem, não sabemos. Porque aqui depende do grande arqueiro, que é Deus. Então, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida pela ânsia da própria vida. São irmãos, são companheiros de jornada que vêm por nós, mas não nascem de nós. Por isso que Deus é o Criador e nós somos os criadores. É diferente. Deus cria, ele dá a vida. Nós não criamos a vida. Nós passamos a vida por nós, para cuidar e para orientar. Então está aí, os deveres dos pais em relação aos filhos estão ali inscritos na consciência de cada um. E no mesmo livro Consolador, Emmanuel vai dizer que esse período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Conforme dissemos, até os 7 anos, o espírito está em fase de adaptação para a nova existência. Então, ele ainda está no processo de reencarnação. As recordações do plano espiritual estão ali um pouco mais vivas, um pouco para lá, um pouco para cá, e aí, passada essa época infantil, né, que precisa dessa vigilância, o indivíduo ali, ele começa a fazer a integração do espírito com o seu novo psiquismo agora, com o seu novo ego que foi formado, para que ele possa ali dar margem àquilo que ele traz do passado, né, e retomar o seu patrimônio, muitas vezes nocivo, muitas vezes onde ele ficará tentado a reincidir as mesmas quedas, se faltou ali a luz interior dos seus princípios educativos. Né? Não obstante, lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec vai falar sobre a paternidade, se é uma missão. E os espíritos superiores vão dizer, é uma missão. Né? E que tem ali um grandíssimo dever e que envolve, mais do que cada um de nós pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro desses indivíduos, porque Deus nos colocou ali por empréstimo, na tutela dos pais, esse espírito que é filho de Deus, não é nosso filho, para que nós possamos orientá-lo no caminho do bem, conforme o Khalil Gibran nos diz, e facilitou a nossa tarefa. Agora eu fico em dúvida se facilitou ou dificultou, né? Quando os espíritos falam assim, facilitou a nossa tarefa, dando a esse espírito, né, essa organização débil, delicada, que o torna propício a todas as impressões, né? Mas quem tem filho sabe, vai ficar 1 ano, quase 2 anos ali sem dormir, porque o puerpério da mãe, a criança, como eu falei, é um chantagista nato, ele chora, ele só chora quando você vai dormir, e ele chora quando você está ocupada, você fala, agora eu vou dormir a minha meia hora no dia. Você não vai. Porque ele vai chorar, ele vai querer mamar, e ele vai chorar, você não vai saber o que, que ele tem. É um desconforto imenso, mas é uma benção. Né? Porque mesmo nesse desconforto, as mães sentem um prazer imenso estar ali, auxiliando aquele indivíduo, porque existe um vínculo. Né? A maternidade é um ato mediúnico, né, que durou ali mais ou menos 9 meses. Então, um espírito acoplado a outro espírito que vai se materializar futuramente. E os vínculos vão permanecer de psiquismo a psiquismo da mãe para o filho. Né? Então, lá no Consolador, Emmanuel vai falar dessa missão. Né? E essa missão, olhando para esse período infantil, ela é extremamente importante porque principalmente no aspecto da religião, porque ele vai dizer assim: os pais espiritistas, eles não podem de forma alguma esquecer os seus deveres de orientação dos filhos, né? Mas não somente na educação que dá o bom comportamento, né? A educação no comer, no falar, no se vestir, ou algo do tipo, mas principalmente na questão religiosa, porque o pretexto de que a criança ela pode se desenvolver com o máximo de liberdade é um grande perigo para o espírito. Né? Existe um ditado que diz que o menino livre é a semente do celerado, ou seja,
a própria reencarnação, ela já constitui em si mesma uma restrição de muitas coisas aqui que o espírito não poderá fazer, né? E a alma ali, ela reencarnou naquele meio, às vezes nasceu numa família espírita, né? Mas nasceu numa família espírita porque ele vai precisar da dedicação dos pais à doutrina. Ele vai precisar conhecer aqui os princípios da reencarnação, da imortalidade, da mediunidade. Às vezes nasce até como médium, né? Ou às vezes nasce atormentado pela ansiedade, ou às vezes uma criança já nasce com processos depressivos. Então, os pais espíritas devem compreender que a criança ali, ela precisa dessa atenção. Devemos nutrir o coração da criança com a crença, com a bondade, com a esperança, com a fé em Deus, os princípios básicos da doutrina, do evangelho, porque se não fizermos isso, nós estamos abrindo aqui o caminho para o faltoso de ontem, né? Nós estamos deixando aqui a porta larga, aberta para os excessos de toda sorte, de alguma maneira vão conduzir aqui aos perigos de uma reencarnação, né? De uma reencarnação perdida, né? Porque muitos pais, e é compreensível isso, né? Porque tiveram pais difíceis, pais complicados, estão presos naquela máxima: eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. E acaba indo para o outro extremo, né? Ao invés de quebrar o padrão afetivo que traz dos seus pais, ele acaba facilitando demais a vida do reencarnante. E as facilidades do mundo, elas são perigosas. Isso não quer dizer que nós devamos ser pessoas rigorosas, rígidas com nossos filhos. Não é isso. Mas é sim, sim, não, não. Educar com amor, com energia, colocando ali boundaries, né? Limites para a criança. Hoje em dia, os pais têm muita dificuldade de educar os filhos. O tal do celular, a tal da rede social, o TikTok, e não sei o que, o videogame. E é difícil, eu sei que é difícil. Então, como é que a gente faz, Paulo? Olha, tem que fazer o que é certo. É melhor que a nossa consciência esteja tranquila depois do que nós caiamos aqui no arrependimento de não termos colocado os limites, né, e termos falado não no momento em que nós precisávamos falar não para esses indivíduos, né? No livro Vinha de Luz, Emmanuel vai reforçar isso, dizendo que os filhos, eles são esses indivíduos, essas obras preciosas que Deus nos deu para que nós possamos ali retificar o caráter desses indivíduos. Então, a maioria dos pais humanos, como diz o Emmanuel, eles vivem ali desviados do seu propósito, seja no excesso de ternura, né, sobre aqui o disfarce de ser amor, de ser algo do tipo, mas muitas vezes é carência afetiva, o pai ou a mãe que quer ser amado por aquela criança e acaba se perdendo, não consegue falar não, ou seja, no excesso de exigência, né? E aí o pai é muito rigoroso e acaba repetindo o padrão que teve lá em relação aos seus pais. Então, como eu disse, não é uma tarefa muito fácil, não é uma tarefa tranquila. Por isso que a gente precisa entender esses aspectos para melhor educar os nossos filhos, porque eles são espíritos imortais. Então, perceber o que esse espírito traz, o que ele precisa, e perceber também o que nós estamos sendo solicitados, no que nós estamos sendo solicitados. Se precisamos ser mais amorosos para quebrar esse padrão e darmos aos nossos filhos aquilo que não recebemos dos nossos pais, ou se estamos repetindo um padrão ali de rigidez, de cobrança ou algo do tipo, né? Então, viver em família, né, conforme a Joana diz, né, não é um processo muito fácil, né? E a gente tem que dar o nosso melhor para que nós possamos ali colocar os nossos filhos no caminho do evangelho, no caminho da evolução. Às vezes a gente se esquece disso, né? Que a reencarnação ela tem um propósito. E a vida passa muito rápido. Um dia essa criança está lá tirando o nosso sono, no outro dia ela já está indo para a faculdade. E daqui a pouco a gente está ali sendo avô ou avó. A gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu pisquei os olhos, já meu filho já estava na UC, né? O que está acontecendo? A vida passa rápido mesmo, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Então, os pais, né, não são apenas os indivíduos que procriam, né? Os pais são esses indivíduos que devem ali, no sagrado ministério da família, se dedicarem ao máximo, né, à educação moral
intelectual desse indivíduo, né? Agora, existe aquela questão sempre delicada, né, de que se os filhos não responderem esse processo, o que que os pais fazem? Lembra o Khalil Gibran, Khalil, não são nossos filhos, são companheiros de jornada, e nós temos que fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. Agora, se esse espírito não respondeu, aí é o processo dele. Aí ele está entregue à sua sorte, ele está entregue, né, às escolhas, ao seu livre-arbítrio. Vai doer em nós? Certamente. Mas aqui também está uma aprovação para a gente entender que se nós fizermos todo o possível ali pela educação daquele filho, daquele espírito, e ele não conseguiu absorver aquilo, ele é filho de Deus. E aí nós vamos continuar amando, vamos continuar ali, colocando o nome dele lá no grupo de oração do centro, né? Pedindo para ele, auxiliando, mas sempre pensando nisso, né? Que o amor também fala não, né? Porque existe um limite muito tênue entre a caridade e a conivência, em que muitas vezes os pais, os familiares acabam se perdendo. E aí, claro, o Evangelho vai nos falar disso, né? Da ingratidão filial, né? No livro SOS Família, Joana de Ângeles vai nos dizer isso, né? Que por mais que geneticamente os filhos se assemelhem aos pais, as heranças, né, e, as, e, as, e o parentesco aqui físico, né, o fenótipo e o genótipo, isso está ligado ali à genética e tudo mais. Mas né, a inteligência, o caráter, o sentimento, as emoções, isso aí é de cada um, né? Como diz Joana, eu sempre repito isso, né? Cada um de nós é herdeiro de si mesmo. E aí nós vamos corporificar momentaneamente nessa reencarnação para que nós possamos aqui, nesse processo, dar conta agora do nosso processo reencarnatório, né? E aí, obviamente, animosidades podem aparecer na família, espíritos mais difíceis, e como eu disse, muitas vezes os filhos não vão entender aqui o propósito da educação, o propósito do evangelho, o propósito da religiosidade que ele deva absorver ali naquele contexto familiar, né? E aí, vejam, esse filho vai ser muitas vezes aquele espírito que vai dar trabalho na nossa vida, né? E aí o filho descuidado, ocioso, perverso, certamente ele pode vir a ser aquele pai inconsciente de amanhã, né? Um indivíduo que vai ter muito problema ali na sua existência. Então, dito isso, vejamos o que ocorre no processo seguinte, né? Ou seja, mais à frente, naquele processo que seguirá a todos nós, invariavelmente na nossa encarnação, né? O processo de amadurecimento, ou também chamado ali de terceira idade, né? Não sei por que chamo de terceira idade, hoje estão chamando de quarta idade. Não sei se no futuro teremos uma quinta idade, né? Outros chamam de melhor idade, outros chamam de velhice. Eu não gosto muito desse termo de velhice, parece que o velho é descartável ou algo do tipo. Eu prefiro senectude, é mais bonitinho, né? É mais charmoso, ou experiência, né? O espírito mais experiente. O corpo está mais experiente, e o corpo mais experiente, ele apresenta ali as cicatrizes do tempo. Não é velhice, não é nada. É só o reflexo da experiência do indivíduo, né? Paulo, mas você não vai falar sobre a parte da adolescência? Não vou falar. Vou deixar aqui para vocês a indicação de um livro, Adolescência e Vida, da Joana de Ângeles, onde ela vai tratar da adolescência de uma forma assim fantástica, mostrando ali todas as dificuldades que o espírito vai enfrentar na sua adolescência. Desde essa descarga de hormônios, onde o espírito ele é invadido por uma questão hormonal, né? E ele é invadido por uma série de questões também sobre a sua sexualidade, sobre a aceitação no grupo, sobre aquilo que ele traz ali na sua essência e que vai se manifestar, o confronto que ele vai fazer ali com a educação que ele teve no lar, enfim, se ele vai fazer uma faculdade, se ele vai prestar o vestibular, a profissão, o namoro, o casamento, enfim, o espírito ele quase enlouquece nessa fase da adolescência, né? E aí depois ele vai dar um pulo para pós-adolescência, onde ele irá entrar aqui na maturidade, né? E certamente vai se transformar em adulto, mas tem muito adulto não praticante, né? Então
O adulto não praticante é esse adolescente aí que teve muita dificuldade. E aí, às vezes, essa pós-adolescência, essa fase da maturidade, ela está sendo postergada um pouco mais, né? Acima dos 25, por exemplo, até os 30 anos, né? Dependendo do espírito. Sem falar naquelas questões do indivíduo, ele não quer sair de casa, né? Ele quer ficar morando com os pais, com a família, ou algo do tipo. Tem nada contra, cada um que avalie o seu processo como família. Então, fica a indicação desse livro, Adolescência e Vida, da Joana de Ângeles. Bom, senectude, né? O idoso da família, né? Bom, como falamos, né, os filhos aqui podem se tornar indivíduos ingratos com seus pais. E o filho ingrato, ele é o grande dilacerador do coração dos pais. Vai se tornar ali um verdugo que não vai se comover com as lágrimas da mãe, nem com as angústias do pai. Então, com a desagregação da família, né, que nós observamos hoje na atualidade, a ingratidão dos filhos, ela tem aí se tornado o grande responsável, a grande responsável pela presença aí de licenças morais nesse organismo social, cuja terapia é bem complicada, é bem difícil. Por isso, nós reforçamos sempre a importância da família. Claro que existem pais que estão despreparados para esse ministério, né? Existem pais que não sabem lidar, existem filhos que são difíceis, claro. Existem pais imaturos, existem pais que são versáteis, pais amorosos ou algo do tipo. Não importa. Se a ingratidão filial se apresentar, né, nós precisamos trabalhar isso com muita tranquilidade, né, porque aos filhos compete amar aos pais, mesmo quando os pais tenham sido negligentes. Não cabe ao filho fazer um processo de vingança. Às vezes os pais foram negligentes, irresponsáveis, mas é imperioso que nós lembremos lá. É preciso honrar pai e mãe, né, sem excluir ali os indivíduos que estiveram conosco, entendendo que eles deram o melhor deles. Porque muitas vezes eles foram castrados na sua afetividade e eles não sabem fazer diferente. Então, o filho ingrato, ele é um reflexo ali do indivíduo que ainda não compreendeu isso e tem muita dificuldade de entender, né? Mas também, como nos diz a Joana de Ângeles, nós precisamos olhar isso e entender que, dentro da lei de causa e efeito, por mais que os indivíduos comecem a agir dessa forma, ocorrerão aqui consequências no futuro para esses indivíduos. E muitas vezes, nessa ingratidão familiar, na construção da família, não poucas vezes, os pais acabam sendo empurrados para os porões, para os quartos dos fundos, os quartos confortáveis, né? Muitas vezes proibidos de aparecerem para não causar constrangimento aos filhos, que estão saudáveis e ingratos, e muitas vezes desfilando ali nos jantares, nas reuniões domésticas com seus amigos, ou algo do tipo. E aí nós vamos perceber esse contraste aqui lá no final da vida. E nesse mesmo livro, SOS Família, Joana vai dizer que a lei natural impõe que os filhos eles possam e eles devam marcar ali com seus pais, porque do mesmo modo que os pais trabalharam, se dedicaram por seus filhos, né, Deus fez ali do amor filial e do amor paternal um sentimento natural para que isso seja uma afeição recíproca, para que os membros de uma família eles possam se ajudar mutuamente, o que é esquecido em determinado momento, né? E muitas vezes os filhos ali acabam relegando os pais, relegando o mais idoso à solidão, né? No livro O Grande Enigma, Leon Denis vai dizer que a senectude, porque eu não gosto da palavra velhice, a senectude ela é santa, tão pura quanto essa primeira infância que estamos falando. Por isso, nós nos aproximamos de Deus e passamos a ver mais claramente, né, nas profundezas do infinito. Então, é um começo da nossa desmaterialização, né? Isso é interessante porque nas leis divinas, na sua sabedoria, ele vai nos dando aqui um começo, um meio e um fim, né? Então ninguém precisa ficar preocupado porque então estou na senectude, já estou no meu fim. Não é isso. O espírito é imortal.
Mas o nosso corpo, primeiro ele passa por um ápice, o apogeu da sua força física, intelectual, e depois nós vamos ali, conforme o esgotamento dos nossos órgãos físicos, e aqui está a beleza de Deus, nós vamos nos desapegando da matéria. É preciso que o corpo passe por isso. Já pensou a gente ser bonita a vida inteira? Daí você morre, você fala, meu Deus, mas eu estava ali tão bonito, tão inteligente, né, no furor ali da minha sexualidade, do meu intelecto, e eu morri. Então, tem uma sabedoria divina por trás disso que faz com que a gente vá deperecendo aos poucos, né? A desagregação celular vai ocorrendo para que nós possamos ir também nos desapegando do corpo físico, né? Aí o cabelo vai ficando diferente, a gente usa uma tinta, o nosso corpo já não obedece mais os princípios ali do metabolismo celular, a gente come pouco e aí não emagrece, e a coisa vai acontecendo, e os mecanismos biológicos vão acontecendo. A mulher entra ali no período onde ela não vai mais entrar no seu processo de menstruação, o homem já vai baixar de sua testosterona, já é um preparo para a gente ir se desmaterializando do nosso corpo e daquelas funções que nós tínhamos, mas que não precisamos mais. E aí nós entramos agora num processo de conexão com o mais além. Por isso que Leon Denis fala isso, é o período de desmaterialização, né? E esse período oferece, né, um grande aprendizado para nós, né? É aquela vigília prolongada, a vigília da eternidade, né? E o mais idoso aqui é uma espécie de sentinela avançada, que ele está ali na fronteira da vida, né? Ele já está com um pé lá e outro aqui, né? Daí, muitas vezes, o idoso vai apresentar essas ausências, as distrações prolongadas, né, que às vezes nós tomamos por enfraquecimento mental, mas que, na verdade, pode ser ali explorações momentâneas do além, uma certa mediunidade que também pode se apresentar nessa fase da senectude, né? E muitas vezes isso não é compreendido. Então, a senectude, tem se dito por muitas vezes, é a tarde da vida, é a noite, né? A tarde da vida, em verdade, mas há tardes belas e existem poentes com grandes reflexos de apoteose. É a noite, né? Mas a noite é bela também, com seu ornato ali de constelações, né? Então, semelhante à noite, a senectude, ela tem as suas vias lácteas, ela tem as suas estradas luminosas, né? Ela tem um reflexo ali luminoso de uma longa vida, cheia de virtude, de bondade, de honra, né? Então a senectude, ela é visitada também pelos espíritos do invisível. Ela tem iluminações, tem insights, né? Muitas vezes tem o dom da adivinhação, da profecia. É uma mediunidade permanente, como diz Leon Denis, né? E nós entendemos que nesse processo aqui, nós vamos compreendendo melhor o objetivo da vida e não vamos ficar presos ali nessas questões. E é claro, né, como estamos ali no limiar, na transição de novo processo, nós já passamos a refletir também como será depois. Muitas vezes nessas crises aparecem as doenças mentais, que muitas vezes não sabemos detectar e compreender no mais idoso. Muitas vezes complexos de culpa aparecem. Em muitos momentos o indivíduo olha para trás e não reconhece os feitos grandiosos que ele deveria ter feito, cai em culpa. E aí aparece o Alzheimer, né? Que é muito característico de espíritos endurecidos, espíritos orgulhosos, controladores e tantas outras doenças, demências que aparecem como resultado ali do espírito estar em processo de depuração. Mas é possível manter a nossa mente sadia. É possível, por meio da prática do evangelho, do autoconhecimento, chegarmos nessa fase da vida com a mente lúcida. Nós temos aí o exemplo do Divaldo Franco, né? Que está aí com quase 100 anos de idade, mais lúcido que qualquer um de nós aqui, fala, dá risada. Claro que não tem mais as habilidades que o corpo físico deveria ter, mas também aí já é pedir demais, né? Porque o corpo vai enfraquecendo, mas a mente não deveria enfraquecer. A mente deveria estar vigilante. Mas, nesse momento também, nós passamos por profundas reflexões e as doenças, aquilo relacionado ao nosso pretérito, à lei de causa e efeito, pode se apresentar para todos nós. E aí, claro,
nós poderemos, dentro do contexto da família, entre aspas, perder o nosso ente querido, né? O indivíduo passa para o outro lado. E aí, muitas vezes, dentro do contexto da família, existe aquele aspecto da viuvez que nós não sabemos lidar, né? E a viuvez se apresenta para todos nós ali, que nós somos jovens ainda, talvez não tenhamos experimentado isso, mas conhecemos pessoas que experimentam, e é um grande sofrimento, porque a viuvez, ela tem um processo provacional por trás disso. No livro Vereda Familiar, Teresa de Brito vai trazer esse olhar sobre a viuvez. Ela vai dizer ali que a viuvez, ela está ancorada nas expressões do nosso pretérito, né? Muitas vezes o indivíduo que se vê ali na solidão, que se apresenta agora, né, em algum momento ele tem a impressão que ele não vai dar conta daquilo, porque é uma dor lancinante, porque o golpe ele é muito forte, né? Muitas vezes o indivíduo acredita que a divindade está conspirando contra ele, mas, né, nós precisamos entender que existe uma lei aqui, compreender que o poder de Deus, da divindade, atua dentro da mais grandiosa justiça, né? Mas também do mais grandioso amor. Então, cada alma que deixa o corpo nas circunstâncias da morte natural ou de algum acidente não provocado no presente, retorna ao mundo espiritual dentro dessas leis, né? Ele vai tomar ali na sua essência, né, todo o processo que está ali escrito, né, na sua história. E aí, a outra parte que fica, muitas vezes, ela fica transtornada pela dor, pela saudade, né? O que é natural, o que é compreensível, né? Então, os maridos que ontem, nos tempos passados, em reencarnações passadas, por egoísmo qualquer, né, ou outro sentimento menos digno, se resolveram por abandonar o lar, né, presos ali ao seu egoísmo por ligações indevidas, enquanto a família estava sendo abandonada ou a família se sacrificava para a sua manutenção, né, o indivíduo está se comprometendo. Quantas vezes o cônjuge que assumiu as responsabilidades da família a sós não logra conduzir bem os seus filhos ou as situações em bases bem estruturadas e dignas, né? E que vai pesar ali na economia do outro. Então, vejo que a consciência individual de cada um, dentro do código moral da vida, vai fazer com que esse indivíduo, em algum momento, ele tenha que dar conta dessa demanda. E é por isso que Teresa de Brito, né, nesse livro aqui, Vereda Familiar, ela vai dizer isso, né? Por isso existe um grande número de indivíduos que estão solitários, viúvos e viúvas, que se encontram em fase de resgate pelos abandonos do passado, porque de alguma forma prejudicaram o outro, porque não conseguiram superar ali as suas dificuldades. É uma regra? Óbvio que não. Então, todo viúvo e toda viúva está espiando? De forma alguma, né? Mas depende de como o indivíduo encara isso, conforme nós lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Lacordaire vai nos falar do bem sofrer e do mal sofrer. Como é que é essa experiência para o espírito? É pesada? É dolorosa? Está espiando. Dói, dá uma saudade, mas é leve? Está na provação, né? Não existe ali um resgate, existe uma provação. Então, onde a viuvez se abateu sobre o indivíduo, é importante termos essa consciência, esse olhar, para que nós possamos agora reorganizar a nossa casa mental, reorganizar a nossa família, entendendo que é um processo, né? E faz parte da vida, né? E, finalmente, para a gente, conduzindo aqui para as nossas reflexões finais, porque, como eu disse, esses assuntos eles são dignos de seminários, né, de muitas reflexões. Existe uma mensagem muito bonita do Eliseu Rigonati no livro O Espiritismo Aplicado, onde ele vai dizer assim: o espírito não envelhece, ele torna-se experiente. A velhice do espírito é a experiência que ele acumula ao longo dos milênios. Agora, quando estamos reencarnados, o nosso corpo ele vai perecer, ele vai envelhecer, ele vai apresentar os sinais do desgaste próprio das coisas materiais, assim como deve ser na vida. Então, essa fase
é uma fase gloriosa da nossa vida. Ao relembrarmos o nosso passado, nós veremos que fizemos muitas coisas, né? Veremos ali que nos libertamos de muitas coisas, né? E que talvez tenhamos nos comprometido no caminho. E aí vem aquele misto de esperança, de receio, de esperança, né? Mas quando pensamos na imortalidade, na continuação da vida, em outros planos, vem aquela certeza de que demos o nosso melhor e que nem sempre nós conseguiremos fazer tudo aquilo que programamos. Está tudo bem. Então, a nossa felicidade nessa fase da senectude não consiste em termos amealhado bens materiais, mas sim a consciência tranquila pelo dever cumprido, a paz interior, a satisfação de não termos prejudicado as pessoas, de termos vivido ali uma vida reta, moralizada, honesta, na medida do possível, dando sempre o nosso melhor, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Para finalizar aqui a nossa conversa, gostaria de trazer rapidamente uma mensagem de Teresa de Brito, onde ela diz assim, para que nós não emurcheçamos, né? Palavra esquisita, né? Não emurcheça, ou seja, não murche. E ela vai dizer assim que nos equivocamos quando nós pensamos que o idoso ele é uma peça imprestável no movimento da vida. Muitos indivíduos, homens e mulheres, que tão logo passe ali dos 50, dos 60 anos, começam a se colocar numa situação psíquica de que já se acham marchando para o fim, para a estática. E alguns indivíduos acabam perecendo mentalmente. Então ela diz assim, não se permita emurchecer, né? Se sobre você agora os anos começaram a pesar. Dialogue sem se fazer excessivamente falador, causando indisposição às pessoas. Desenvolva uma arte qualquer, seja a música, a interpretação instrumental, a pintura, né? Exercite-se na costura, nos bordados, no crochê, no tricô, faça jardinagem, cerâmica e outras coisas que a maioria das pessoas não tem paciência necessária para aprender a fazer. Então aprenda coisas novas, pratique coisas novas, não se deixe pesar sobre as limitações desnecessárias. Pense aqui que Deus é o mais velho ancião e mesmo assim ensinou Jesus ali que ele trabalha sem cessar, nos dizendo para que nós façamos o mesmo. Então, enquanto estivermos aqui hospedados no nosso corpo físico, vamos pensar que existem motivos que a nós outros escapam no presente momento, mas que estão aí nas leis soberanas da divindade. E assim nós não vamos nos deixar emurchecer, nem ficarmos aqui presos à tristeza. Persista mais um pouquinho, né? Colabore aqui no serviço do bem, nos esforços da vida, claro, diante daquele alcance que você possa ter. Realize leituras edificantes, exercícios mentais, faça yoga, caminhadas, enfim, academia, o que você achar interessante para manter o seu corpo ativo, mas principalmente a sua mente, evitando ali revoltas, recalques, amarguras, lamentações, a própria culpa. Procure ser jovial nas atitudes, transformando ali a sua vida, né, numa seara de carinho, de ternura, para todos aqueles que se aproximem da sua senectude equilibrada e feliz, né? Sem medo da morte, porque como diz, que já não é mais Teresa de Brito, tá? Como diz um ditado que eu gosto muito, porque se a morte chegar, que a morte nos encontre vivos. Isso é muito profundo. A morte nos encontre vivos. Para terminar, prometo que em 2 minutos eu termino aqui. Gostaria de trazer uma reflexão do livro Jesus no Lar. Esse livro, Jesus no Lar, é um livro fantástico, porque traz ali reflexões psicológicas muito profundas, né? Quem tiver interesse, leia esse livro. Então, cada história lá contada na vivência de Jesus com seus apóstolos e discípulos é muito interessante. E hoje eu gostaria de trazer aqui uma lição lá do capítulo 9, né, onde... Perdão, pessoal, estou confundindo o livro aqui. Esse é o livro Boa Nova, do Humberto de Campos, né? Jesus no Lar é outra história parecida com essa, mas essa que eu vou contar está lá no livro Boa Nova, tá? Do Humberto de Campos, lá no capítulo 9, chamado Velhos e Moços. Então, conta ali o autor espiritual
que alguns discípulos mais jovens ali, como Pedro e André, estavam ouvindo os companheiros, né, e o Tiago ali, que era o seu irmão, falava da sua juventude, enquanto o Tadeu ele fazia promessas maravilhosas, né? Então Pedro e André estavam ali ouvindo os mais jovens, né, falando das suas tendências, daquilo que eles gostariam de fazer na sua juventude. Mas tinha ali o Simão, que mais tarde foi chamado de Zelote, que era um pescador do lago, que ele já era mais idoso, e ele fica um pouco incomodado com essa conversa. Então ele era um pouco mais velho que os companheiros, ele não tinha a mesma energia, ele já não tinha a mesma visão de mundo, e ouvindo ali as palavras ali dos seus companheiros, os filhos de Zebedeu, ele ficava indagando a si mesmo se o seu esforço ali seria realmente útil para Jesus. E porque ele começava a sentir ali o seu corpo físico deperecendo, enfim, estava naquela fase onde o indivíduo chega e começa a entrar em crise existencial. De alguma forma, suas forças já não eram mais a mesma, então, e nesse momento ali, enquanto ele está pensando e refletindo sobre isso, né, Jesus se aproxima dele e diz assim: Simão, por acaso, né, poderíamos perguntar a idade do nosso pai? Porque Simão está incomodado, então ele olha para Jesus e meio que pergunta: mestre, como é que eu fico diante dessas questões? Então Jesus diz: ora, Simão, poderíamos perguntar a idade do nosso pai? E se nós fôssemos contar o tempo aqui, diante das inquietudes humanas, quem seria o mais velho de todos nós? E Jesus ele começa a dissertar, falando: olha, a vida ela é como uma árvore grandiosa. A infância ela é aquela ramagem verdejante. A mocidade ela vai se constituir aí de flores perfumadas, flores formosas e belas, e a velhice, ela é o fruto da experiência e da sabedoria. Olha que fantástico isso, né? E Jesus vai dizer assim: mas existem ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, né? E flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, no entanto, Jesus vai dizer, é sempre uma bênção de Deus. A ramagem é uma esperança, a flor é uma promessa, e o fruto é realização. Só ele contém ali o doce mistério da vida, que se perde nos mistérios aqui da divindade. E aí Jesus diz assim: bom, isso aqui pode ser extrapolado para a vida do espírito, da sua eternidade, apenas com a diferença de que as ramagens e as flores para o espírito nunca morrem, porque nós sempre iremos marchar para o fruto da edificação. Então, em face dessa grandeza do espírito, a existência humana, ela é uma hora de aprendizado no caminho do tempo. Então, essa hora minúscula da nossa reencarnação, ela encerra aqui uma parte do que existe no todo. E é por isso que Jesus diz aí a Simão que nós vemos por aí jovens que falam com uma experiência milenária, mas também nós encontramos idosos sem reflexão e sem esperança alguma. E aí o Simão pergunta a Jesus: mas mestre, então a velhice é a meta do espírito? E Jesus diz: não a velhice enferma e amargurada que nós conhecemos aqui na Terra, mas aquela da experiência que soube edificar o amor e a sabedoria. E aqui nós vamos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é essa frescura da ramagem, a beleza da flor, que encerra dentro de si o conteúdo divino do mel e da semente. A verdade, Senhor, disse Simão, é que eu me sinto fraco, envelhecido, e que eu não vou dar conta aqui de suportar os esforços que a minha alma está pedindo para cumprir a minha missão. E aí Jesus diz a ele assim: Simão, Jesus sempre tem uma força enérgica ali, né? E diz assim: você acredita que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Então, Simão, lembra da tua parte do teu esforço e não te preocupes com a obra que pertence a Deus. E também não esqueça que a nossa tarefa aqui na Terra, ela é intransferível, ela é pessoal, é de cada um.
E aí Jesus aponta para os mais jovens, dizendo: João, ele também será velho. E os cabelos brancos ali, eles contarão profundas experiências. Como serão essas experiências? Vai depender dele. Se serão boas ou desagradáveis. Então, não te magoe aqui a inquietude dos mais jovens. Né? A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Né? Então, quando você perceber essa mocidade afoita e tudo mais, ame os jovens, né? Trabalhe, né? Não deixe de sorrir, né? Não deixe de sorrir para os levianos, os inconstantes. Jesus diz a Simão: são crianças que pedem cuidado, abelhas que não sabem fazer o mel ainda. Então, perdoa-lhes o entusiasmo sem rumo, né? Como se fosse aqui os impulsos de um menino que não sabe muito bem o que fazer. Né? E reflete sobre isso, né, Simão? Um velho sem esperança em Deus é o irmão triste da noite. Mas eu venho aqui trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Então, Simão, dentro desse contexto, né, diz aqui Jesus ao seu apóstolo, ao seu discípulo. Né? Em verdade, Simão, te digo que ser moço, ser velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso que nós sejamos de Deus. Então, vou ficar por aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela paciência e atenção de vocês. Estou à disposição. Eu vou deixar aqui no chat uma, uma relação aqui dos livros que eu citei, caso vocês tenham interesse em fazer alguma consulta. Muito obrigado, Rafa. Obrigado a todos. Excelente, Paulo, muito obrigado. E obrigado por já deixar também os livros para consulta aqui, que são sempre pedidos. Nós temos algumas perguntas aqui. A Zaide fez um comentário. Ela diz que aprendeu com o ator Lima Duarte que devemos envelhecer com dignidade, respeitando todos os tempos. Cada idade tem sua beleza, como diz o Paulo. E aí tem uma perguntinha que chegou. Se percebemos que nossos pais estão se deixando emurchecer, a palavra aí de novo, como Uhum. podemos ajudá-los a entender que ainda tem tempo para viver e sonhar? Essa é uma pergunta interessante, né? É um desafio para todos nós, né? Eu penso que o mais importante nessa hora é tentar, pelo exemplo aqui, mostrar para os nossos pais que existe um propósito na vida, né? Que existe um propósito maior e que, se mesmo diante dessa fase onde o indivíduo está ali preso pela culpa ou algo do tipo, né, isso não vai resolver o problema. Né? Ao contrário, isso pode trazer mais problemas. Então, mostrar para os pais nesse momento e nós compreendemos a situação deles, né? E trabalhar com muito amor aqui e respeito, dizendo que nós entendemos porque a pessoa está daquele jeito, mas que nós estamos ali para ser o amparo, caso eles necessitem, caso eles precisem, né? Porque nós também não podemos mudar aqui a jornada do espírito. Nós precisamos aprender a respeitar isso. E às vezes a gente sofre por conta disso. A gente não entende que nós não vamos mudar o outro. Então, acho que a primeira coisa é entender que cada indivíduo é um mundo e ele orbita ali conforme o seu psiquismo. E é claro, nós vamos doar ali o nosso amor, a nossa compreensão, o nosso carinho, principalmente a nossa compreensão, entendendo que o indivíduo ele se encontra num processo de amadurecimento psíquico. E ele, muitas vezes, vai precisar passar por essa jornada. Mas estendemos a mão e dizemos: olha, estou aqui se você precisar. Estou aqui para o que você quiser. Né? Estou aqui para te ajudar. Né? Estou aqui para te mostrar que a vida tem um propósito. Estou aqui para te falar sobre isso, sobre aquilo. E, é claro, dentro da temática ou problemática de cada um que o aturde, perdão, pode ser uma doença, pode ser uma aposentadoria, pode ser uma crise existencial, né? Pode ser uma depressão, enfim, não sabemos. Aqui precisamos olhar, estender a mão e apoiar a pessoa, mas sem conivência negativa, né? E tomando cuidado, muitas vezes, aqui, para não sermos arrastados também para a doença, para o conflito. Porque dentro da família, muitas vezes, nós nos perdemos nisso, né? Principalmente no caso da depressão. Eu já falei em outro momento aqui sobre a depressão e suicídio, então nós precisamos ficar atentos, porque às vezes o adoecimento ou esse
emurchecimento aqui do indivíduo, nessa fase, pode fazer com que outros adoeçam também ao seu redor, se nós não soubermos lidar com isso. Então, procurar manter ali sempre acesa a chama de algo, né? Existe sempre algo no outro que a gente possa encontrar para fomentar alegria, para fomentar alguma coisa, como eu disse aqui na mensagem da Teresa de Brito, né? Ó, vou fazer tricô, crochê, vou fazer caminhada, alguma coisa ali pode tocar a pessoa. Vamos descobrir o que a pessoa gosta de fazer e tentar motivá-la nesse sentido, né? É um desafio, né? Não estou dizendo que seja fácil, né? Porque nessa fase aqui, muitas vezes, os nossos pais, os nossos avós, eles podem regredir ao puer, né? Por isso que eu fiz questão de falar hoje sobre a infância, sobre a senectude, porque elas estão, de certa forma, conectadas. Quando o indivíduo chega lá no final, muitas vezes ele regride para o puer, né? Para a infância, se tornando a criança birrenta, mimada, ele quer ser atendido, ele começa a cobrar dos filhos, eu fiz tanto por você, eu cuidei de vocês, agora vocês têm que cuidar de mim. E aí começa aquela chantagem emocional ou coisas parecidas, né? Então, prestar atenção nisso, né? É um processo, não é fácil, mas fazer com muito amor. Lembrando que o amor não exclui energia, não exclui o não, né? Não exclui uma série de coisas, tá? Excelente, Paulo. Devido ao horário avançado, a gente tem mais duas perguntinhas finais aqui. Uma delas é: como apresentar seus filhos ao espiritismo se não há centros espíritas em sua região? Seria ainda assim uma obrigatoriedade dos pais? Eu acho que a gente pode apresentar a doutrina espírita aos nossos filhos, como eu disse, no estudo do Evangelho no lar, né? Onde no estudo do Evangelho nós vamos fazer ali uma leitura, a leitura de uma prece, a leitura de uma mensagem, um trecho do Evangelho e o livro dos Espíritos e depois os comentários, né? E nesse processo aqui nós vamos introduzindo os nossos filhos ali na doutrina. E hoje nós temos grupos online, né? Nós temos grupos online aí onde nós podemos inserir também os nossos filhos aí nesses estudos, né? Com muito amor, com muito carinho, falando assim, se você não assistir, você não vai ganhar mesada, né? Sem pressão, né? Fazendo com que esses indivíduos entendam que aquilo ali é importante para ele. Porque assim, se nós soubermos falar de Jesus, do Espiritismo, a criança ela é tocada, ela é motivada, porque a criança ela é curiosa, ela quer saber o que é Deus, o que é Jesus, o que é a vida, ou algo do tipo. Então, se a gente começa a inserir isso desde cedo nela, ela vai ganhando consciência, e ela vai ficando curiosa, ela quer saber, né? E se fizermos com jeitinho, com amor, nesse caso do Evangelho no lar, e depois inserindo aos poucos, nós mesmos, né? Olha, leia esse livro aqui, e a gente vai dando essa temática para a criança, né? Existem livros infantis, livros espíritas infantis, muito bons. Buscarmos na internet, né? Palestra de evangelizadores ou algo do tipo. Enfim, dá para a gente fazer esse trabalho assim, inserindo os nossos filhos aí na religiosidade, tá? E é claro que no primeiro momento nós vamos ofertar a religião espírita, porque somos espíritas, né? E se lá na frente o indivíduo não quiser, ou até mesmo se reconhecer como ateu, tá tudo bem. Fizemos a nossa parte. E aí são escolhas do espírito, né? Muito bom. O que dizer de relações nas quais os pais tratam os filhos como amigos sem a hierarquia paterna? Isso é um problema, porque os filhos não são amiguinhos, os filhos são filhos. E os pais precisam tratar os filhos como filhos. Porque se nós perdemos essa hierarquia, os nossos filhos eles vão buscar um pai ou uma mãe em outro lugar, né? Então, isso reside naquela questão de que os pais, muitas vezes, eles querem ser amados pelos filhos. Muitas vezes o indivíduo veio de uma família muito difícil, um pai rigoroso, uma mãe rigorosa, e aí, quando ele vai ter os seus filhos, ele tem essa necessidade de ser amado. Então, é onde ele comete esse erro. Ele passa a ser refém dos seus filhos. Ele passa a ser coleguinha dos seus filhos. Ele passa a ser amigo dos seus filhos, porque ele quer ser descolado, ele quer ser amado. E aí ele já perdeu seu filho. E como eu disse, o filho, ele precisa sentir que ele recebe ou não, né?
O complexo materno, ele vai se formar primeiramente ali no filho, onde a criança, ela precisa receber o amor, o carinho, o afeto da mãe, mas em algum momento, esse filho, ele precisa da energia masculina, que existe na mãe e que existe no pai. Então, essa energia masculina é exatamente para aquele ego que está sendo formado ali na criança, o reizinho, o dono do mundo, o centro de tudo, porque ele consegue tudo, seja quebrado. E ele perceba que a vida é a vida. Então, ele precisa ter alguém que tire do colo da mãe e o empurre para a vida. Não é mandar o filho embora de casa aos 5 anos de idade, não é isso. É falar, olha, você precisa escovar os dentes, você tem que comer. Ah, eu não quero comer, então não tem que querer. Né? Ah, eu quero comer doce. Não, doce não. Você vai ir colocando esses limites. Tem que ir para a escola. Eu não quero, não tem que querer. Você tem que ir. Você nasceu aqui, você reencarnou nessa casa, nessa família. Então, enquanto você estiver aqui, é a gente que manda, tá? Um dia, se a gente nascer como seu filho, aí você pode buscar o seu processo de vingança. Então, é importante que os pais exerçam o papel de pais, né? Não confundir amor com conivência. O pai não tem que ser amiguinho, coleguinha de filho. O pai tem que ser pai, porque senão perde-se o respeito. Porque senão perde-se essa, essa noção de hierarquia que é necessária dentro do contexto familiar. Né? É necessária essa energia para que o espírito ali ele perceba sim, sim, não, não. Porque se nós não fizermos isso, se nós formos amiguinhos, coleguinhas dos nossos filhos e super protegemos os nossos filhos, nós estaremos estragando a sua vida adulta. Sabe por quê? Porque a vida é inexorável. A vida não cede. A vida não pede licença para passar. A vida vem e passa por cima. Então, se esse filho não aprender limites, não ouvir um não, né, não ficar de castigo de uma vez ou outra, né, ele não vai entender o que é a vida. Ele não vai saber lidar com o bullying. Ele não vai saber lidar com o não, com a frustração, quando terminar um relacionamento, enfim. Né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, e por isso que eu comentei, né? A missão dos pais é uma missão sagrada, e a gente precisa se dedicar, a gente precisa entender, e como eu disse, não é fácil, não estou julgando ninguém aqui que o faça dessa maneira, mas agir dessa maneira né, é um grande facilitador aí para que esse indivíduo aqui, como diz Emmanuel, seja o acelerado do futuro, né? Paulo, mais uma vez, o nosso muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela palestra maravilhosa e por todas as respostas às nossas perguntas. Antes da gente ir para um Imagina. final, só queria anunciar a todos que na próxima semana nós teremos a nossa querida Carol Fonseca falando aqui para a gente na palestra do Blossom. Será a nossa última palestra do ano, então recomendo a todos a virem e escutar a Carol. Sem pressão, Carol, você só vai fechar com chave de ouro, tá? Paulo, o nosso muito obrigado mais uma vez. E se você puder, então, finalizar com suas considerações finais e a prece de encerramento, nós gostaríamos muito. Obrigado, Rafa. Então, mais uma vez agradeço a todos pelo carinho, pela atenção. Eu coloquei esses livros aí como uma referência, né? Como eu disse, não dá para a gente falar tudo sobre esse tema, mas a ideia aqui não é falar tudo, é só fazer um pequeno barulho, instigar um pouco as pessoas a buscarem, a lerem e fomentarem, a pensarem mais sobre esse assunto, que é extremamente importante para as nossas vidas. Então, como momento final aqui, gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção, por estarem aqui até esse horário, principalmente o pessoal do Brasil, e agradecer a Jesus pela bênção, pelo amparo, todos os dias das nossas vidas, pela nossa família, pela família consanguínea, mas principalmente pela família espiritual que encontramos no movimento espírita, nas casas de oração, encontramos os laços sinceros de afeto, de amor, os laços que nos unem profundamente, os laços que nos mostram que nós somos uma grande família. Dentro dessa grande família, estamos aprendendo a conviver uns com os outros, o exercício do amor, da renúncia, o exercício da tolerância, da bondade e do perdão. Obrigado, mestre, e rogamos o teu amor, a tua bondade, sempre por acréscimo de misericórdia, abençoe e ampare a todos nós, a nossa família terrena, aos nossos familiares consanguíneos, nossos amigos, irmãos, entes queridos, todos aqueles que estejam passando por alguma dificuldade nesse momento. Obrigado, mestre, graças a Deus, que assim seja.